Salve rastreadores, por aqui Rastreamento Humano, trazendo mais um vídeo. Continuando aqui no reconhecimento, no reconnaissance, aqui das áreas de interesse. Procurando aqui os vestígios de animais para fazer um futuro monitoramento da área, se tudo der certo. Mas pegando aqui alguns pontos de interesse, saindo aqui da calha do rio. Isso aqui é um passador, encontrando vestígios aqui de animais, de antas, porcos, subindo, saindo da calha do rio, subindo aqui para conseguir sair dessa área do rio. Então aqui, esse aqui é um ponto de interesse, né? Essa região aqui é um ponto de interesse. Mas um ponto importante aqui que para nós tratar do rastreamento, nessa parte de monitoramento, rastreamento de animais, sempre quando autorizado pela lei, é importante se ter em mente que, por mais que para rastreadores aqui como nós aqui, que fazemos essas incursões aqui em fim de semana, feriado, férias, para esses animais, tanto predadores como presas, isso é desde o momento do nascimento, isso é uma relação de sobrevivência, como se fosse um jogo de sobrevivência. Ou seja, os predadores tentando aprimorar essa sua arte de enganação, deception, né? de aproximação, para tentar pegar a presa, e a presa tentando de todas as maneiras também aperfeiçoar essa sua astúcia para conseguir ficar também atenta à aproximação de qualquer predador. Ou seja, se o predador não conseguir pegar aquela presa, esse predador e o bando dele podem morrer de fome. A presa, obviamente, se for pega, morreu. Então essa relação é uma relação bastante... é uma relação de equilíbrio ambiental, mas é uma relação de vida e morte. E por isso que quando o rastreador estiver nesse encalço de animais, nessas regiões, por exemplo, é preciso ter em mente que não se pode subestimar esses animais. Ou seja, essa capacidade que os animais têm de detecção, de presença, por exemplo, não só de pessoas, mas de outros animais também naquele local. Obviamente que essas técnicas de rastreamento, contra-rastreamento, elas são designadas exatamente para isso, para tentar reduzir, dissimular essa presença do rastreador. Isso é possível fazer sim, em algumas condições, dependendo das características, depende de uma série de fatores. Mas é importante ter em mente isso, né? Que não é simplesmente o que para nós, por exemplo, para nós aqui, é uma atividade mais esporádica, de fins de semana, de feriados, de férias. Para esses animais não, é de domingo a domingo, 24 horas por dia, minuto a minuto. Portanto, eles estão experts nessas artes de detecção, de movimentação, presença de outros animais naquele local. Seja para fugir do predador, seja para, na função de predador, pegar aquela presa. Alguns, inclusive, sustentam que animais, apesar de serem, isso já é meio que científico comprovado, são seres sencientes que têm uma certa... não são racionais, mas têm algum tipo de consciência. Isso é meio que cientificamente já fato pacífico. Mas alguns sustentam ainda, inclusive, que animais eventualmente poderiam ter uma espécie de um sexto sentido. Alguma coisa que traria um sentido extra, ou algo extrasensorial, que permitiria a ele ter essas condições de saber, de ter melhores condições de saber a presença de alguém ou de outro animal naquele local. Se isso é verdade ou não, se teria algo como esse sexto sentido, algo extrasensorial para essa detecção, isso é um fato controvertido. Não conhecemos aqui estudos científicos específicos sobre isso. Nós conhecemos sim relatos de rastreadores, ou outro nome que se dá por aí, hoje em dia não se pode falar muito aqui nessas mídias, mas outro nome que se dá por aí, experientes que relatam, que acham, né, não é cientificamente comprovado, que animais, pelo menos alguns, têm sim algo extrasensorial, ou tipo com algum sexto sentido, que permitiria ficar uma percepção maior ainda, além dos sentidos, né, olfato, visão, audição, por exemplo, né, outros sentidos extrasensoriais que permitiriam detectar essa movimentação. Por isso, né, nesse rastreamento de animais tudo depende dos setores. Em alguns lugares é mais fácil, outros é mais difícil. Depende não só da biodiversidade, mas também como a densidade de indivíduos daquela espécie naquela região e a maneira como aquela região é frequentada ou não. Depende de uma série de fatores, né? Pode pegar como exemplo aí a região do Pantanal, quando é bem mais fácil verificar animais, e outras regiões são muito mais difíceis, por exemplo, a região de Mata Atlântica em algumas situações são bem mais difíceis, por exemplo. Mas enfim, portanto, essa noção de que o que para alguns pode ser algo recreativo, tirando as pessoas que realmente fazem disso uma subsistência, dependem realmente, né, desse rastreamento de animais, né, de pegar esses animais para sobrevivência, subsistência, tirando esses casos. Para os demais casos, como o nosso aqui, que é mais
ou para fins ambientais ou para fins recreativos, é preciso ter em mente isso, que não se deve subestimar os animais, porque realmente para eles é o dia a dia, minuto a minuto que eles estão nesse jogo de sobrevivência. E para nós aqui não, é algo de monitoramento, fins ambientais ou recreativos, né? E ambientais quando permitido, inclusive o controle de algumas espécies. Tem que se ter em mente isso, portanto, que eles estão, de certa maneira, bastante, com uma acurácia muito mais desenvolvida que em geral, que as pessoas que vão para essas regiões em geral, fazer esse monitoramento. Essa é, portanto, mais dica do rastreamento humano. Fiquem todos com Deus, fiquem seguros, longa vida à República.